tendo entendido um pouco da cosmologia gnóstica valentiniana, vejamos agora como esse grande padre da Igreja, Santo Ireneu de Leão, vai confutar essa heresia que se alastrou pela Igreja nos séculos primeiros da sua história. Ireneu de Leão, cujo nome vem de Eirene no grego, que significa paz, ele fez jus ao seu nome e foi um grande pacificador da Igreja, lutando contra as heresias, mas também lutando a favor da unidade da Igreja, como nós veremos. Da vida de Ireneu, nós temos pouquíssimos dados. Sabemos que ele era originário da Ásia Menor, nascido entre os anos 130 e 140. Quando jovem, ele conheceu Policarpo em Esmirna. Então, Policarpo, discípulo de São João, e Ireneu, discípulo de Policarpo. Como ele mesmo nos narra no livro 3º Contra as Heresias, e depois Eusébio de Cesareia também nos confirma essa história do conhecimento de Ireneu sobre Policarpo. Ele, de cultura e educação asiáticas, se mudou para Lyon, na França, talvez sendo já sacerdote. Dele sabemos também que no ano 177 acompanha uma embaixada a Roma para impedir que o Papa Eleutério, que governou a Igreja entre os anos 175 e 186, condenasse apressadamente os montanistas. Então veja que Montano ele falece no ano 175 e Ireneu, que era da Ásia Menor, Montano também era da Ásia Menor, né, do norte da Ásia Menor, Montano ali da região da Frígia, ele incorre numa heresia na qual os montanistas, sobretudo Montano, ele se dizia ser a encarnação do Paráclito, que o Paráclito falava através dele. E, portanto, ele impugnava a igreja hierárquica em vista de uma, por assim chamada, igreja só dos carismas, dos dons, né? A igreja, nós sabemos, ela é carismática e ela é hierárquica. Carisma e hierarquia são constitutivos na igreja. Não são inseparáveis e não estão em oposição. A igreja é carismática, vive dos dons do Espírito Santo, dos carismas, da santidade dos seus membros, que é obra do Espírito Santo, mas é o mesmo Espírito Santo que suscitou na igreja os apóstolos e doutores, ou seja, a hierarquia da igreja que nos ensina e transmite a verdade da salvação. Montano, então, ele se coloca contra a hierarquia da igreja e ele impulsiona esta heresia que separa a ação do Espírito Santo e a ação de Cristo. Veja que Montano morre no ano 175, 2 anos após, então, Ireneu vai para Roma para que o Papa pensasse um pouco mais a sério, porque era um fato ainda recente, o fato do montanismo. Depois a Igreja vai condenar definitivamente o montanismo. Ele também escreve ao Papa Vítor, Papa entre os anos 189 e 198, explicando os costumes asiáticos sobre a data da Páscoa. Aqui é interessante também, o Papa Vítor esteve a um triz de condenar o patriarca de Éfeso, né, o bispo de Éfeso, e praticamente toda a Ásia Menor, se não celebrassem a Páscoa, segundo o costume da Igreja Romana e de muitas outras igrejas, né? Graças a essa carta de Santo Ireneu de Leão, explicando os costumes asiáticos sobre a data da Páscoa, se pôde evitar o pior. Esse primeiro seria um primeiro cisma na igreja, uma igreja ainda nascente, nós poderíamos ainda dizer, né? Embora já estava avançado o século II. Então, graças a Ireneu,
se evita esse primeiro cisma na igreja. Vejam que são poucos dados que nós conhecemos da vida de Ireneu. Das suas obras chegaram até nós duas delas. O Contra Heresias, cujo o título completo é O Desmascaramento da Falsa Gnose contra as Heresias, escrito em 5 livros, nos quais o livro primeiro, Ireneu faz uma exposição de diversos sistemas gnósticos, principalmente da gnose valentiniana. O livro segundo é a confutação dessas falsas gnoses. Então, com as explicações do gnosticismo valentiniano que eu fiz nos atos passados, nas aulas passadas, acho que vocês têm as ferramentas suficientes para ler e entender bastante bem o livro primeiro e o livro segundo do Adversus Hereses, que talvez quem começa a ler sem contexto terá bastante dificuldade, né? Mas com as aulas anteriores que vocês assistiram sobre o gnosticismo, terão essas ferramentas para uma leitura bastante compreensiva desses 2 livros. O livro terceiro, Contra as Heresias, é importantíssimo porque vai falar da tradição da igreja. A tradição que forma, né, que reconhece o cânon das escrituras, ou seja, os livros válidos, inspirados por Deus e, portanto, reconhecidos pela autoridade da igreja, e também fala da importância da tradição, sobretudo da tradição apostólica e da tradição eclesial. Porque a verdade da nossa fé não vem por uma iluminação de um mestre gnóstico, por mais sábio que ele seja, mas a verdade nos vem pela transmissão da tradição dos apóstolos, do ensino dos apóstolos, e este ensino chega até nós através da pregação dos sucessores dos apóstolos, sobretudo dos bispos da igreja, da hierarquia da igreja. Então, o livro terceiro vai abordar esse tema da tradição. Os livros quarto e quinto vão ser uma refutação do gnosticismo através da escritura. Então, nós podemos dizer que o livro terceiro é uma confutação das heresias através da tradição. Os livros quarto e quinto vão também confutar essas heresias através da Bíblia, das Sagradas Escrituras. De Ireneu também chegou até nós um livro que é uma espécie de compêndio de doutrina cristã, de tipo catequético, intitulado A Demonstração da Pregação Apostólica. Então, nesse livro está ausente, pois, o tom polêmico, como é no livro Contra as Heresias, porque se trata agora de ensinar, explanar a fé para aqueles que são já fiéis, para aqueles que creem, para aqueles que aderiram à fé católica. Então, de Ireneu nós temos esses 2 escritos, e se somamos a carta que ele escreveu ao Papa Vítor, explicando os costumes asiáticos sobre a data da Páscoa, então nós temos no total 3 escritos de Santo Ireneu de Leão que chegaram até nós. Ireneu de Leão, ele é um autor muito profundo, muito rico, tanto que foi proclamado doutor da Igreja recentemente pelo Papa Francisco. Grande doutor, é bem merecido este título de doutor da Igreja. E ainda hoje os estudiosos estão aprofundando, investigando bastante o pensamento de Ireneu de Leão. Mas aqui eu coloco em destaque alguns aspectos, 4 aspectos, desculpem, que, a meu modo de ver, são fundamentais para entender o pensamento de Ireneu de Leão. Primeiro aspecto é que a história, para Ireneu, é uma história de salvação.
lembrem-se que para os gnósticos a história era uma história de degradação. Então, Sofia, expulsa do pleroma, ela é a causa da degradação daquela ordem, daquela harmonia do mundo pleromático. Então, os gnósticos veem o nosso mundo como uma verdadeira história de degradação. Ireneu de Leão não vê assim. A história humana é uma história de salvação. Portanto, Deus intervém neste mundo para resgatar o homem pecador. E, consequência disto, é que a salvação é do homem todo, em corpo e alma. Para os gnósticos, era escandaloso a salvação do corpo, a salvação da matéria. Para os gnósticos, Deus não está nem aí com a matéria. A matéria é o contrário de Deus, é algo mau. Para Ireneu de Leão, tudo que Deus fez é bom. Como nós lemos no livro do Gênesis, eis que Deus viu e eis que tudo era muito bom. Tudo que Deus criou é bom. Então, também o corpo humano, ele também é bom. A criação material é boa. E, portanto, a salvação é deste homem em corpo e alma. Porque, para Ireneu de Leão, o homem é uma unidade de corpo e alma. E ele pecou tanto no seu corpo quanto na sua alma. Portanto, ambos, corpo e alma, necessitam da salvação. É interessante que Ireneu de Leão, embora afirme essa unidade de corpo e alma, o homem é sobretudo carne, sobretudo matéria, criado do lodo da terra. E também a carne, para Ireneu de Leão, foi plasmada à imagem e semelhança de Deus. Também a nossa carne é imagem e semelhança de Deus. Não somente a alma. E, finalmente, outro aspecto do pensamento de Ireneu é que a revelação é única, é uma só a revelação. Não existem diversas revelações feitas a diversos mestres gnósticos, mas a única revelação nos vem através do Verbo encarnado. Ninguém conhece o Pai se o Filho não o revelar. Então vejam que Cristo é para nós, pois plenitude da revelação é Ele que nos revela o Pai. Okay? Então, esses aspectos do pensamento de Ireneu de Leão vão combater de maneira muito certeira o erro dos gnósticos, e sobretudo do grupo gnóstico mais predominante, que era aquele valentiniano. Então, Ireneu de Leão, ele foi importantíssimo para desmascarar justamente essa falsa gnose, esse falso conhecimento de Deus e explicitar o verdadeiro conhecimento que se dá justamente dentro da Santa Igreja. Veremos a seguir, na próxima unidade, alguns textos de Ireneu de Leão que falam precisamente disto, que a verdade nos vem através da Igreja, através da sucessão dos apóstolos, e, portanto, não é um conhecimento individualista, mas é um conhecimento que se faz público, uma revelação que se faz público no seio da Igreja.